falar em línguas não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Se a gente for olhar claramente aqui em 1 Coríntios 12, você vai ver que o apóstolo Paulo vai começar a dizer no verso de número 1, ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Então é uma vontade do apóstolo Paulo, aqui representando Cristo, que você não seja ignorante com relação a esse assunto, ok? Eu sei que tem igrejas que só consagram obreiros se eles falarem línguas, dizendo, olha, você só pode exercer o ministério se você for batizado com o Espírito Santo. E se a gente ler com um pouquinho de cuidado 1 Coríntios 12, você vai ver que o apóstolo Paulo está deixando bem claro que há muitos dons e todos esses dons é dado pelo Espírito Santo conforme ele achar útil. E cada um desses 9 dons espirituais que ele está deixando claro aqui em 1 Coríntios 12, é claro que não existe só esses dons, existem dons de serviço, existem os dons de governo, existe até um dom que poucos falam, mas o apóstolo Paulo também fala que é um dom, que é o dom, por exemplo, da castidade. Ele fala que nem todos têm esse dom, ok? Mas não é essa questão aqui. Então, se cada um desses dons é dado pelo Espírito Santo, porque são os dons de revestimento, importante identificar que esses 9 dons espirituais não é o ser selado pelo Espírito Santo. Quando você é selado pelo Espírito Santo, é quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A mensagem de salvação alcançou o seu coração, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi selado pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é selado pelo Espírito Santo, você recebe 3 dons internos. 3 dons internos, ok? Toma nota aí, eu não ia falar sobre isso, mas é bom você saber. O primeiro dom interno que você recebe é o dom da vida, ok? Quando você é selado pelo Espírito Santo, você recebe o dom da vida, está lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, ok? O segundo dom que você recebe interno, como evidência de que você foi selado pelo Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo, ok? O dom do Espírito Santo está em Atos 2:38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ok? O terceiro dom que você recebe é o dom celestial, Hebreus 6:4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, é interessante esse dom celestial, que esse dom celestial é o que faz você herdar o poder do reino celestial. E o que é o poder do reino celestial? É o que você pode usar no mundo espiritual. Por exemplo, quando você expulsa demônios, não existe um dom para expulsar demônio. Ok? Você faz isso através da fé, herdando o dom celestial. Você só pode fazer isso se você tiver o Espírito Santo na tua vida. Ok? Através ali do nome mais poderoso, do nome de Jesus, você está dizendo, eu venho em nome de Jesus, você está atraindo para a terra, esse é a herança do dom celestial e você expulsa demônios ali através da herança desse dom, ok? Então, quando você aceita Jesus, recapitulando, você recebe 3 dons internos, dom da vida, dom do Espírito Santo e o dom celestial. Isso é ser selado pelo Espírito Santo. Mas ser batizado pelo Espírito Santo é receber um revestimento de poder para exercer algum tipo de ministério. Interessante que os 9 dons espirituais quem dá é o Espírito Santo, os ministérios quem dá é Cristo, né? E as operações quem dá é Deus. Onde está escrito isso? 1 Coríntios 12, verso 4, ok? Olha aí. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Grife a palavra Espírito. Grife a palavra Espírito, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ok? Verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Grife a palavra Senhor. E você está vendo que ministério está no plural, mas o Senhor está no singular. Você viu no verso anterior que dons está no plural, mas o Espírito está no singular. E agora você vai ver no verso 6. E há diversidade de operações no plural, mas é o mesmo Deus. Grifa a palavra Deus.
que está no singular, que opera tudo em todos. Então, nós temos 9 dons espirituais, nós temos 5 dons de Cristo e um dom de Deus. Os 9 dons espirituais estão retratados aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Os 5 dons, os 5 ministérios, na verdade, que o verso 5 está dizendo, e há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo, está retratado naquela passagem que fala que subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele capacitou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, e está dizendo, essa é a medida do dom de Cristo. Essa é a medida do dom de Cristo, porque é Cristo que capacita, que vocaciona as pessoas para o ministério, ok? A pessoa é vocacionada para o ministério depois de receber os dons do Espírito. Os dons espirituais é o que vai direcionar o teu ministério. Então você é batizada pelo Espírito Santo ali com um dos 9 dons espirituais, porque cada um desses 9 dons é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo reparte conforme ele achar útil, ok? O Espírito Santo reparte conforme ele achar útil, porque somos um corpo em Cristo, ok? A mão não faz o papel do pé, o pé não faz o papel da mão, ok? Então, é importante entender isso. Olha o verso 7. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para um proveito comum, porque é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Pode ver que o apóstolo Paulo ele vai citando os dons espirituais em uma sequência de relevância, do mais relevante ao menos relevante no reino de Deus, ok? Então, o mais relevante, a um é dado, ele está dizendo não a todos, ele está falando a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, ok? Mas ele não vai dividir esse dom para todos. Mas ele só pode ter esse dom da palavra de sabedoria através do Espírito Santo. E para receber esse dom tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Então, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Ele faz questão de dizer, pelo mesmo Espírito. Ok? E você só pode ter esses dons através do Espírito Santo. É claro que quando você ora assim para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e a pessoa recebe a palavra de sabedoria, você não percebe que aquela pessoa foi batizada. Às vezes a pessoa ela vê que aconteceu alguma coisa, sei lá, o corpo dela ficou quente ali, ela sentiu um fogo, né, do Espírito Santo, mas ela não falou em línguas. Às vezes ela recebeu o dom da palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento nesse momento. Mas externamente as pessoas não perceberam que ela foi batizada com o Espírito Santo. Ok? Continuando. E outro, a fé pelo mesmo Espírito. E há outros dons de cura pelo mesmo Espírito. Então ele está falando, não necessariamente quem recebeu o dom da fé recebeu o dom da cura. Ele está falando, há um, o dom da fé, há outro, o dom de cura. Ok? Pelo mesmo Espírito. Ele faz questão de dizer, pelo mesmo Espírito. Há outras operações de milagres, há outros profecias, há outros discernimento de espíritos, há outro diversos tipos de línguas e há outros interpretações de línguas, ok? Porque a interpretação de línguas está por último, porque eu preciso de alguém falando em línguas para depois eu exercer esse dom de interpretar a língua de quem está falando, ok? Interessante ressaltar que há uma polêmica aí dizendo que as línguas estranhas que falamos nos nossos cultos não é uma doideira da nossa cabeça, a gente está maluco, e na verdade não é nada disso. Existem os dons que Deus te dá ali para falar em línguas de outras nações, por exemplo, inglês, alemão, francês, que serve como propósito evangelístico. Inclusive, conhecemos uma irmã aqui no nosso bairro da Igreja Congregação Cristã, que ela tem esse dom. Ela não entende teologia, eles até são contra a teologia ali na igreja que eles frequentam, mas ela tem esse dom, embora ela não saiba explicar biblicamente, né? Mas ela tem esse dom de falar em inglês, em alemão, né? Para onde Deus envia ela lá para as pessoas na rua e ela conversa com as pessoas falando na língua deles, na língua nativa deles, né? E cheia do Espírito Santo. Então, conhecemos esses dons de falar em línguas,
mas também tem os dons de falar em mistério, que está aqui em 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito fala em mistérios. Então, essa língua aqui que precisa de interpretação, ok? Essa língua aqui precisa, para que a igreja seja edificada, de alguém que tem um dom de interpretação de línguas, ok? Quando a pessoa só fala em línguas, ela se edifica a si próprio, ok? E por que a gente acredita, a maioria dos crentes acredita que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado apenas no falar em línguas? Porque talvez seja o único dom que as pessoas vejam externamente. Quando você ora e fala, seja batizado pelo Espírito Santo, e a pessoa começa a falar em línguas, você fala, foi batizado pelo Espírito Santo, porque você viu ela falando em línguas, ok? Então, é o único dom que dá para provar ali externamente na hora que aquela pessoa foi batizada, mas não necessariamente é o único dom que evidencia o batismo com o Espírito Santo, e fica muito claro aqui no final do capítulo. Mas continuando a nossa leitura, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo, ok? E agora vamos chegar para a explicação derradeira, que explica exatamente que falar em línguas não é o único sinal, que está lá no verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois milagres, depois dons de cura, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. São todos apóstolos? Ele está perguntando. São todos profetas? Porque nem todos têm o mesmo ministério, ok? Mas todos os ministérios são vocacionados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. Cada um é chamado para o propósito que convém. A mão não faz o papel do pé, né? E o meu pé não é obrigado a ter as habilidades da minha mão, ok? Ele foi chamado para o propósito dele, ok? Então, continuando. Depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Então ele está dizendo que não necessariamente aquele que está curando está falando em línguas, porque ele está dizendo, curam todos? Falam todos em línguas? Não, ele está dizendo que uma parte fala em línguas e outra parte cura. Não necessariamente quem está curando está falando de línguas, ok? Mas quem cura só pode curar através do poder do batismo com o Espírito Santo. Você não cura sem o Espírito Santo. Você não cura pelo seu poder próprio. Você só pode curar pelo empoderamento desse batismo com o Espírito Santo. Então tem gente que tem um dom de cura, foi batizado com o Espírito Santo, e está achando que não foi batizado com o Espírito Santo, porque não falou em línguas, e a Bíblia está dizendo, curam todos? Por um acaso falam todos línguas? Interpretam todos? Porque a gente é um corpo e cada um tem, nós representamos o corpo de Cristo e cada um tem a sua função nesse corpo, o Espírito Santo reparte cada dom conforme ele achar útil, e todos os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Todos os dons espirituais. Então, se você recebe algum desses dons, qualquer um desses dons, você foi batizado pelo Espírito Santo, ok? Porque tem gente que talvez busque a vida toda, são pessoas íntegras, pessoas corretas, que de bom testemunho, e que busca a vida toda o batismo com o Espírito Santo, e porque quer falar em línguas, e o Espírito Santo não deu ainda esse dom para ela. Não porque ela tem falta de santidade, porque eu já vi pessoas que acabaram de aceitar Jesus sem conhecer nada de Espírito Santo, sem conhecer nada de Bíblia, vindo de uma vida perversa, de uma vida de iniquidade, aceitou Jesus e naquele momento foi batizado com o Espírito Santo, porque naquele momento o Espírito Santo achou que era útil
porque ele reparte os dons conforme ele achar útil. Se aquela pessoa sai daquela igreja sem essa experiência sobrenatural na sua vida, talvez, sabe-se lá nós, se aquela pessoa nunca mais iria voltar ali na igreja se ela não recebesse aquele revestimento, aquela experiência em sua vida, né, de começar a falar em línguas e perceber, poxa, existe algo sobrenatural aqui dentro, existe algo diferente aqui dentro. Eu tomei a minha decisão certa, eu tomei minha decisão correta. E tem pessoas que não necessariamente precisam falar em línguas para ser edificada, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Tem pessoas que se edificam orando, tem pessoas que se edificam pela palavra e não necessariamente precisam. E por isso o Espírito Santo ainda não deu esse dom de falar em línguas, porque ele não achou útil. Existem outros dons mais úteis que o Espírito Santo está te usando, talvez na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, amém? Na fé, na operação de milagres, né, de cura. E às vezes a gente acha que não está sendo batizado pelo Espírito Santo porque a gente não teve essa experiência de falar em línguas ainda. Falar em línguas é glorioso, a gente realmente se edifica, mas não é o único sinal do batismo com o Espírito Santo. Eu espero que tenha ficado claro. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Um grande abraço. Deus abençoe. We are never alone.